Uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, uma honra. Eu resumi bastante, eu vou tentar compactar bastante. A hemodinâmica é um termo muito grande. Eu costumo dizer para as pessoas assim, são várias especialidades dentro de uma só. Então, a gente tem que entender que a hemodinâmica, muita gente não sabe o que é hemodinâmica, né? Então, coloca a hemodinâmica dentro da radiologia intervencionista. Por que a radiologia intervencionista? Como o professor Salomão falou, a própria medicina nuclear, ela faz uma intervenção, ela faz um tratamento com iodo. Inclusive, eu vou falar rapidamente aqui, a gente tem um tipo de exame que ele é conjunto. A gente trabalha junto com a medicina nuclear, que é a radioembolização. A gente pega um radiofármaco dentro da medicina nuclear, preparado na medicina nuclear, e a gente, na sala de hemodinâmica, a gente injeta dentro do tumor de um paciente, entendeu? Então, quer dizer, são duas modalidades trabalhando juntas, né? Então, completando, meu nome é Sérgio Brito, eu trabalho no Antônio Pedro, sou técnico há 20 anos, e desses 20 em hemodinâmica. Hemodinâmica, vamos lá. Vamos fazer uma analogia, vamos estudar essa palavra, hemodinâmica. É o sangue em movimento. Então, como que a gente consegue estudar o sangue? Botando um contraste nele. Então, a hemodinâmica, a gente injeta um contraste, a gente vê aonde o sangue está indo. Com esse estudo, a gente consegue ver certas patologias que podem ser estenoses, aneurismas, vários outros tipos, inclusive tumores. Então, resumindo, trata-se de uma técnica invasiva que avalia a fisiologia de vasos, artérias e veias e, além disso, de órgãos também. E aí, quando necessário e possível, a gente trata ela. Então, por que isso? Porque quando a gente está fazendo, aí a gente já vai entrar um pouquinho no tema, um cateterismo cardíaco, a gente faz uso de um catéter, faz um exame diagnóstico, onde se estuda o quê? Se estuda as duas artérias que irrigam o coração. Se a gente vê ali alguma patologia, uma artéria que esteja entupida, esteja com uma estenose, esteja com fluxo baixo, a gente passa de um cateterismo a fazer uma angioplastia, que é o tratamento e a desobstrução dessa artéria. E a gente vai conversar disso mais um pouquinho. Então, além disso, dentro disso, muita gente pensa que hemodinâmica é só coração, não. A gente faz cateterismo cardíaco e o tratamento dele, a angioplastia, a angiografia cerebral, embolização cerebral, tratamento de MAVs, são malformações arteriovenosas, procedimentos vasculares, a gente fala dos periféricos, né, membros inferiores, membros superiores, outros órgãos, né, como a gente pode tratar varicocele, a gente pode tratar tumor uterino. Então, são N utilizações da hemodinâmica. Implante e troca de marca-passo, também feito na hemodinâmica. E aí, como eu falei, a radioembolização, que é a utilização de um radiofármaco, né, dentro da sala de hemodinâmica. Então, é produzido um radiofármaco no setor de medicina nuclear, ele é transportado com todo cuidado, no material blindado, para a sala de hemodinâmica e também no material blindado, ele é injetado dentro do paciente para tratamento de um tumor. E a pergunta, né? O que a gente deve saber? E essa pergunta, a gente vai se repetir ela no final da apresentação. Vamos falar um pouquinho do papel do técnico, né? Do tecnólogo. E aí, a minha visão. Né? A minha visão, eu botei principais, então, por favor, não tomem isso como uma regra. Operar os equipamentos, auxiliando nas projeções de imagem. Vamos falar disso. Aí eu botei angiógrafo, 3 pontinhos. Por quê, gente? Porque a hemodinâmica, como todas as outras modalidades, hoje está acontecendo isso aqui, ó. São multidisciplinares. Nós trabalhamos com angiógrafo, dentro da sala tem um ultrassom, que o médico manipula, mas a gente tem que saber ligar, desligar e fazer todo um acompanhamento, bomba injetora de contraste. Além disso, hoje, equipamentos mais modernos fazem fusão de imagem. O que é a fusão de imagem? A gente pega pelo PACS, uma imagem que foi feita na tomografia, e eu vou dar um exemplo. O paciente chegou passando mal, dor de cabeça,
foi para a tomografia e foi visto um aneurisma. E o técnico da tomografia fez toda a marcação, reconstrução e tal. Esse exame está no PACS. Aí esse paciente vai tratar esse aneurisma na hemodinâmica. Eu pego esse exame pelo PACS, pego a angiografia que eu fiz, eu consigo fazer uma fusão desses dois exames. O que isso vai adiantar? Vai adiantar para o médico poder tratar esse paciente. Ele vai saber a quantidade de material a utilizar na embolização, o risco, e se dá e se não dá para fazer. Então, assim, são duas técnicas, duas tecnologias da radiologia sendo utilizadas para uma única finalidade, no tratamento do paciente, a intervenção. Por isso, radiologia intervencionista, como eu falei, a tomografia não deixa de ter intervenção também. Documentação do exame, como toda a parte da radiologia, a gente tem que gravar um CD, seja fazer um filme, seja lá o que for. Hoje em dia, se grava CD, em alguns lugares nem se grava mais o CD, é tudo digital, vai para a PACS, vai para a RIS, vai para não sei onde, e é tudo documentado via digital. Estar sempre atualizado, procedimentos, equipamentos, etc. Aqui eu queria botar um asterisco para todo mundo, esse é um diferencial. Não é só saber, aprendi sem fazer e acabou. Não, porque a gente mexe com tecnologia, e a tecnologia muda muito. Eu fiquei afastado 1 ano por motivo de saúde. Quando eu voltei a outra máquina, eu tive que aprender a mexer na máquina. É a mesma coisa que eu tinha um carro manual e me deram um carro automático. Essa é a melhor analogia. Então, tipo assim, eu trabalho menos, mas eu tenho que ter o trabalho de aprender a mexer no carro, entendeu? Senão eu subutilizo ele. O carro tem ar-condicionado digital, mas eu só aperto um botão, não sei as outras funções. O carro tem multifunções, teto solar, mas eu não sei abrir. Então, a melhor analogia é essa. Não adianta a gente ter uma super máquina e não saber mexer nela. Então, a gente sempre se atualizando. Ser solícito a toda equipe de hemodinâmica, desde que não ultrapasse suas competências. E o que é isso? Todo técnico sabe até onde ele pode ir. Então, tem certas circunstâncias que eu falo assim, a gente não pode avançar ao que não é nos dado a propriedade de fazer. Vamos falar logo claramente. Após um procedimento, tem que fazer uma compressão local no lugar da punção. Isso não é função nossa, isso é função de médico. Então, nós não devemos fazer isso, entendeu? Se der uma complicação, a gente pode até assim, responder criminalmente, porque é exercício ilegal da função, não é a função de um técnico. Então, esse é só um exemplo. Mas ajudar a equipe toda, nossa, você pode fazer tudo que você se sentir competente a fazer, você faça, desde que não ultrapasse a sua competência. E a sala de hemodinâmica? Bom, para quem não conhece, acredito que tem gente que não conhece, isso aqui é um arco, né, do angiógrafo. Eu também gosto muito de falar por analogia. A hemodinâmica é um arco cirúrgico, aquele arco de centro cirúrgico, grande, fixo e com mais funções. Então, aqui eu tenho um arco em C, que é fixo, a mesa. Aqui eu tenho os comandos, pedal, escopia e grafia, e aqui também são meus comandos. Num exame, o paciente fica deitado aqui, o médico fica em pé aqui, e o profissional de radiologia em pé aqui assim, comandando. Aqui está centralizado porque provavelmente o médico que mexe. Mas fica mais para cá e o profissional mexendo aqui. Vamos falar mais disso. Vamos começar, então, falando do coração, que é assim, como Salomão falou na medicina nuclear, 70%, 80% usa tecnese. Nas hemodinâmicas, eu acho que 70%, 80% são exames cardiológicos. Então, vamos começar por eles. Na radiologia convencional, o que a gente tem que fazer para estudar qualquer estrutura? Um AP é um perfil no mínimo. E quando a gente fala do coração, não é diferente. Só que aí, esse mínimo é maior. Né? Por quê? Estudamos o quê? 3 artérias do coração. Não sei se vocês estão conseguindo ver meu mouse, mas aqui, o meu cursor, perdão, nós temos 2 artérias. Uma se bifurca em 2. Então, aqui a gente tem a coronária direita, do lado direito do coração, ela faz um formato de C. E aqui a gente tem, saindo da aorta, também o tronco,
que forma a descendente anterior e a circunflexa. Esse é o motivo do estudo do cateterismo cardíaco. Ponto. Só que o que acontece? Quando a gente faz isso, igualzinho um raio-x de perna, um raio-x de mão, a gente tem que ver vários ângulos, para a gente não perder nada, para nada ficar escondido. Então, é a nossa função fazer com que o angiógrafo, aquele equipamento que eu mostrei, ele gire numa sequência pré-selecionada, que o médico muitas vezes vai te dizendo, cada médico trabalha numa sequência, mas normalmente são as mesmas projeções, e mostrar todos os vasos, né, que ele quer ver. Então, está aqui. Uma diferença muito importante do angiógrafo é que o tubo de raio-x fica embaixo, e em cima a gente tem o receptor de imagem. Antigamente se falava, nesse caso aqui da ilustração, é intensificador de imagem, mas hoje é receptor de imagem. Então, o que a gente faz aqui? Na verdade, quando a gente está fazendo aqui o que seria um AP, a gente está fazendo um PA. Aqui é vista de baixo e vista lateral. Vamos lá, para a gente entender mais. Paciente deitado, tubo de raio-x embaixo, receptor de imagem em cima. Grau, o que seria isso? Oblíqua anterior, left, esquerda. Oblíqua anterior, direita. Cranial, caudal. Então, a gente faz assim, uma trilogia. Além dessas, tem outras. A gente pode fazer uma oblíqua esquerda, caudal, uma oblíqua esquerda, cranial, uma oblíqua direita, cranial, uma oblíqua direita, caudal. Também podemos fazer um perfil. Então, está aqui. Paciente sendo visto de baixo, aqui os pezinhos dele, o tubo de raio-x intensificador. 90 graus, tá? Aqui eu estaria fazendo um perfil. Aqui o oblíqua é 30 graus, oblíqua 40 graus. Sempre a oblíqua esquerda, ela vai ser 40, 45 graus. Porque nessa incidência, com essa angulação, a gente consegue afastar a coluna de cima do coração. Cranial, como eu havia dito, 90 graus nunca a gente vai conseguir fazer, porque eu ia bater no paciente. E o setor de radiologia. Esse é o que eu trabalho, no caso. Então, como eu falei, o médico fica em pé aqui, o profissional aqui, técnico, tecnólogo aqui, e qual é a nossa função? Mexer com isso daqui de forma que o médico, olhando para o monitor, ele injete o contraste, ele não vai olhar para cá. E ele não vai olhar para o paciente, ele vai olhar para cá. E quem é o responsável por dar essa imagem para ele? É você. Então, ele vai estar mexendo com o catéter e você vai estar acompanhando o catéter, ele vai posicionar o catéter, injetar contraste e você vai mostrar esse vaso quando tiver opacificado pelo contraste. E aí eu fiz algumas projeções aqui para vocês verem. Uma oblíqua esquerda, uma cranial, um PA cranial, oblíqua direita e uma oblíqua esquerda caudal, que chamam de spider. O coração ele faz um formato de uma aranha, então por isso ele recebeu esse nome, spider. Agora eu vou mostrar para vocês um videozinho que mostra o equipamento em funcionamento. Essa seria a nossa função, mexer esse equipamento. Uma das funções, né? E quando que ele é indicado? Na necessidade de avaliar, confirmar... Deixa eu só puxar um negocinho que está me atrapalhando aqui. Confirmar a presença de doença arterial coronária. Ou seja, um entupimento de uma artéria. Mas a gente consegue também, dentro do cateterismo, fazer um pouquinho do que a medicina nuclear faz, estudar a parede, o funcionamento das paredes, das câmaras, nesse caso, especialmente o ventrículo esquerdo. E vasos pulmonares, qualquer outra artéria ligada ao coração, inclusive a aorta. Determinada essa necessidade de um tratamento, a gente parte para fazer uma angioplastia.
Só que aqui eu não coloquei, tá? Mas além da angioplastia, a gente tem outros procedimentos também realizados no coração, tá? Implante de válvula, eu vou mostrar para vocês mais tarde. E o que é o cateterismo cardíaco? Esse procedimento médico, diagnóstico, né? Então, assim, o cateterismo é o diagnóstico para a gente ver se a gente acha alguma patologia no coração. Tá? A gente achou alguma coisa, a gente parte para a angioplastia. Então, vai ser feito o quê? Injetar um contraste nas artérias, a gente vai entrar com um catéter específico. Se for para estudar a coronária direita, a gente já está com o catéter R, que é o Judkins Wright, para estudar a coronária direita, depois troca-se o catéter, estuda-se a coronária esquerda, né, suas bifurcações. Achando alguma coisa, a gente passa para a angioplastia. E o que é a angioplastia? A angioplastia seria um cateterismo com um tratamento. A gente vai fazer uso de balões e stents, que eu vou mostrar para vocês, para desobstruir essa artéria. Uma bainha, a gente tem um three-way, e aqui é uma ponta de alguns catéteres. E como é que a gente tem o acesso? A gente tem algumas vias de acesso principais. Então, a gente faz uma punção. Quando eu falo a gente, é o médico, tá? Ele pode ser uma punção radial, uma punção braquial, nesse caso aqui, uma braquial e uma radial, e aqui uma punção femoral. São vias de acesso. Técnica de Seldinger, eu gosto muito de falar disso, porque isso aqui foi tema de vários concursos, sempre caía isso aqui. E o que é a técnica de Seldinger? É a forma de punção utilizada. Né? Se enfia um fio guia, depois tira, dá um tiquezinho com um bisturi, deixa uma bainha. Por essa bainha, você vai passar todo o material para realizar qualquer procedimento, seja ele diagnóstico ou intervencionista. Seria uma angioplastia, embolização, seja lá o que for. Essa técnica é utilizada tanto para cardiologia como para radiologia intervencionista. Quando a gente fala radiologia intervencionista, a gente tem que pensar em arteriografia cerebral, embolização, arteriografia de membros inferiores, também o pessoal da vascular faz, mas a radiologia intervencionista também faz, embolização de órgãos. E a diferença deles eu acabei de falar. Um é diagnóstico e o outro é o tratamento. Então, a angioplastia seria o tratamento. Nesse desenho, a gente consegue ver um balãozinho sendo inflado numa artéria que está obstruída. E como que é realizada essa intervenção? Injeções de contraste iodado pelo catéter. E aí, isso vai fazer o quê? Vai opacificar a artéria. Quando a gente faz um raio-x convencional, vamos pensar em raio-x de quê? De coxa. A gente consegue ver alguma artéria? Não. Mas se você injetar um contraste, quando você revelar, você vai ver aquele contraste em branco. No nosso caso aqui, fica em preto, porque é digitalizado. E aqui eu vou mostrar para vocês um cateterismo cardíaco. Essa é a coronária esquerda em várias projeções. Seriam aquelas projeções que eu mostrei lá no início no equipamento. Você vê que cada uma mostra ela numa posição diferente, num ângulo diferente. Da caudal, essa é uma oblíqua esquerda cranial. E a coronária esquerda. Agora a gente já passa para a coronária direita. Continuo na coronária direita. Mesma coisa. Então, são várias projeções da mesma artéria. O que causa esse entupimento? Seu estilo de vida. Então, está aqui uma ilustração, né, junção de chão e tal. Então, o que seria esse entupimento? Esse entupimento aqui que a gente está vendo é o nosso estilo de vida atual. Tá? É a nossa alimentação, é o fumo, é o excesso de álcool, todas essas coisas que a gente sabe que prejudicam a gente, mas a gente faz. Hoje, cada vez mais, a gente vê jovens fazendo angioplastia. Isso é devido ao estilo de vida, ao sedentarismo, né? Essas condições.
Na foto da esquerda, a gente consegue ver o depósito de gordura, né? De ateroma, que a gente chama, né? Que elas vão fazendo com que o volume de sangue vá sendo reduzido. E esse volume de sangue reduzido, ele faz com que o quê? Se a gente tem aqui um coração, e aqui a gente tem as artérias, e aqui está chegando pouco sangue, o sangue leva principalmente o quê? Vamos lembrar, oxigênio não é uma das coisas. Falta oxigênio, então aquela parte do coração infarta. Então, a gente tem que tratar, desobstruir essa parte para que volte a receber nutrientes e oxigênio. Isso seria angioplastia. Do lado direito, eu mostro para vocês um catéter entrando com um stent, um balão inflado, e esse stent fica aí no local. Essa artéria não fecha mais. Ah, Sérgio, mas pode fechar? Pode. Pode fechar, e aí a gente tem como reabrir ela. Dá um trabalhozinho a mais, mas é o que a gente chama de reestenose. Aqui a foto de um stent, um balãozinho inflando um stent, e em cima, para vocês terem noção do tamanho do stent, você pode ver que ele é muito pequeno, ou seja, nossa artéria temos artérias de vários calibres. Então, a gente também tem que ter catéteres, guias, stents, balões de vários calibres. Mais uma vez, aqui o exemplo aqui, né? Uma artéria obstruída, né, sendo tratada. Vamos torcer para esse vídeo não travar. Aqui eu mostro uma angioplastia para vocês. Essa foi com punção femoral, sobe com fio guia. Aqui a gente já mostra uma visão angiográfica, ou seja, a gente está vendo o vaso com contraste. E a gente vai aproximar para ver se tem lesão. Aí eu achei ali o quê? Uma lesãozinha. O que é a lesão? É o estreitamento da artéria. Esse estreitamento faz que chegue pouco sangue ou nenhum sangue àquela região. Então, a gente passa a fazer o quê? Uma angioplastia. Eu coloco um stent, inflo um balão, desinflo o balão e o stent fica no local. E a gente faz o quê? A gente faz uma nova arteriografia para ver se ficou certinho. Tá saindo uns riscos aí que eu não sei o que é, porque eu não sou. Como era e como ficou. Então, a gente vê aqui a artéria bem estreitada. E aqui, após o stent, a artéria já com seu calibre normal. Ou seja, o fluxo de sangue foi restituído. Então, a gente passou da parte de tratamento, como eu falei, não só de angioplastia vive a cardiologia intervencionista. A gente pode também fazer uma TAV, que é o quê? As válvulas, cada câmara cardíaca tem válvulas. Então, a gente pode botar uma TAV, que é uma válvula aórtica transcatéter. Então, como que é feito isso? Aqui o formato dela, curiosamente, ela se iniciou usando material de animais, que seria porcos ou bois, entendeu? Aqui está vaca, mas tanto faz. E eles fazem essa trama, né, para colocar no local daquela válvula que não está dando aquela compressão correta. Está deixando o quê? Fluir sangue quando não deve. Mais uma vez, o procedimento. Eu gosto de usar essas ilustrações porque ficam mais visíveis, né? Se eu fosse botar um filme mesmo do procedimento, talvez quem nunca tivesse visto não ia entender. E aí a gente sobe com um balão. Nesse momento que se infla um balão, a gente não está fazendo uma TAV. O nome disso é valvuloplastia, onde quando você infla um balão na válvula, você tipo dá uma abertura nela. E agora, então, a gente vai fazer uma TAV, o implante dessa válvula. Nem sempre é possível. Muitas vezes, pacientes que têm problema na válvula têm que ir com uma cirurgia aberta. Mas esse é um método muito menos invasivo e que traz um resultado muito bom.
não é um radiologista que faz, todos esses que eu estou mostrando é o pessoal da cardiologia intervencionista. E aí é colocada a válvula. Vai ser inflada e ela vai fazer a função da válvula que já não estava mais exercendo aquela função. Saindo um pouquinho da parte da cardiologia, eu já quero falar para vocês um pouquinho da parte da radiologia, que tem a parte periférica. Hoje em dia, radiologista intervencionista faz isso e muita gente da vascular está fazendo. Eu trabalho com o pessoal de vascular há muitos anos, ou seja, são equipes que são da radiologia, da endovascular, né, da equipe de médicos endovasculares, que trabalham com essa parte usando a hemodinâmica. Então, dentro da hemodinâmica, a gente tem o pessoal da radiologia, pessoal da cardiologia, pessoal da cirurgia vascular, pessoal perdão, faltou agora a cabeça. Mas tem mais outras especialidades que atuam juntos. O mesmo procedimento que é utilizado para fazer no coração, a gente faz aqui, obviamente, um stent, um balão de calibre maior que atenda à necessidade do calibre da artéria. Os exames da vascular normalmente são muito mais demorados, né? É um procedimento que, assim, são artérias mais calibrosas, de acesso até mais difícil. E após inflados, o fluxo de sangue volta a correr normalmente. Isso aí é um proximal, mas a gente consegue fazer até próximo ao pé, tá? Passar um pouco para a gente não se estender mais, vou adiantar. Aqui vai mostrar o sangue andando. E aí a gente a gente sai da cardiologia, sai da parte vascular e a gente já vai para a radiologia intervencionista, onde entra propriamente dito os radiologistas, né, que tratam de quê? Da parte cerebral, da parte de embolizações, essas coisas. E o que é um aneurisma? Que eu já vinha falando e muita gente não sabe o que é um aneurisma. Um aneurisma é a dilatação de uma artéria, quando a artéria se dilata. Ela enfraquece e se dilata, formando o quê? Formando essa espécie de bolinha aqui. Isso se rompe. E quando se rompe, se for na cabeça, a gente tem um AVC hemorrágico. A diferença de AVC hemorrágico é quando esse aneurisma rompe, a diferença de isquêmica é quando falta sangue em um lugar. Então, com essa ruptura, o paciente tem um AVC. Dependendo da artéria, dependendo da localização, é fatal. Mas muitas vezes é o AVC tradicional que a pessoa fica com sequelas. Uma arteriografia mostrando um aneurisma. Então, está aqui. Aqui é para vocês entenderem por que eu prefiro, às vezes, botar ilustrações. Porque aqui, quem não entende não vai se localizar. Quem prestar um pouquinho mais de atenção vai ver que nós temos aqui, ó, os olhos aqui, os globos oculares aqui, ó. E aqui o nariz, quando mexe um pouquinho, a técnica usada é subtração de imagem, é a imagem digital com subtração, que o professor da primeira palestra falou. Então, a gente está aqui uma técnica de digitalização de imagem. Contraste faz com que o sangue fique preto e dá para a gente visualizar. E está aqui o aneurisma aqui embaixo, essa bolinha aqui seria o aneurisma. Isso pode romper, e se romper, deixar sequelas, ou até levar à morte. E como é dado o diagnóstico? O diagnóstico pode ser dado de 3 formas. Tomografia, ressonância, ou o que eles chamam de padrão ouro, arteriografia cerebral. Está aqui um aneurisma bem grandão. E como era feito antes da hemodinâmica? Só para vocês terem uma ideia do que tinha que ser feito. A gente tinha que abrir a cabeça do paciente, uma craniotomia, essa foto da esquerda dá para ver a parte de cima, na parte de baixo dá para ver como o médico chegando aqui na parte aqui do aneurisma, e ela clipado. Aqui nós temos vários clipes de vários tamanhos, porque vários tamanhos de aneurisma. Era feito dessa forma, posto o tampão no lugar, e esse paciente tinha que ficar muito tempo internado. Entendeu? Sem contar que ele tinha todo o seu cérebro remexido
ter o acesso até o aneurisma. Aqui nessa foto aqui a gente consegue ver um clipe aqui, né? Um clipe aqui. E isso mudou um pouco com a intervenção, radiologia intervencionista. Coil, se chama, são molas, né? São micromolas. Elas são de platina e elas fazem o quê? Elas preenchem aquele espaço do aneurisma, impedindo que ele rompa. Na verdade, ele não impede que rompa, ele impede que o sangue entre. Se o sangue não entra, a pressão não entra, então ele não rompe. Aqui uma pequena, esse vídeo é curtinho, dá para ver, vai centrar o fio guia e depois vai ser consistente. Perdão, as molas. Então, está aí um aneurisma. A gente tem que entender o quê? Que entra sangue aqui dentro. Dessa bolinha vai entrar sangue. Se o paciente tem pressão alta, isso aí pode ser. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que entender? A gente tem que tampar isso daí de algum jeito. E como é que vai ser feito? Com a utilização de coils. Aí eu já começo a colocar as coils. E quem está dando essa imagem para o médico? O tecnólogo em radiologia. Inclusive fazendo mensuração do tamanho do aneurisma, mensuração do volume de sangue dentro, tudo isso ajuda ele a fazer o quê? A quantidade de molas que ele vai usar, entendeu? Que é muito importante, é um procedimento muito caro. Então, a gente completa o interior do aneurisma com molas de forma que o sangue não entre mais. Se o sangue não entra, não vai ter como romper. Esse é um vídeo um pouquinho mais completo. Vamos ver se vai rodar todo. E agora a gente começa a ter uma visão já do aneurisma do paciente. Essa embolização, ela usa uma técnica diferente, que é um aneurisma que eles chamam de colo largo. Ele tem essa base muito larga, ou seja, corria um risco das molas começarem a sair, né, de dentro do aneurisma. Então, o que se faz? Você bota uma trama, que é um stent, né, para fazer o quê? Um calço. As micromolas vão entrar, vão bater nesse stent, que vai servir como uma base, não vão sair. Então, quer dizer, ele vai ser embolizado de uma forma tranquila. Se não houvesse esse stent, essas molas poderiam sair para o lúmen do vaso e aí você causaria o quê? Uma estenose, você entupiria um vaso cerebral, causaria um AVC. Aqui não, aqui você garante a segurança dessa artéria, né? E aí você consegue tratar esse aneurisma com mais propriedade, com mais segurança, sem ele romper, né? Vou adiantar um pouquinho. Aqui a gente vê uns antes e depois. Aqui um aneurisma. Aqui, essa parte branquinha são as micromolas. Aqui, ó. Isso aqui são os metais dentro. Aqui o aneurisma cheio de sangue e aqui, ó, ele todo tratado. Ou seja, se ele está assim, o sangue não entra. Se o sangue não entra, ele não rompe. Mesma coisa nesse último, tá? Após tratamento.
outro tipo de embolização, que não usa esse metal. Ela usa uma cola chamada ônix, muito menos usada. Por quê? Porque ela oferece um pouquinho de risco. E esse risco é por quê? Vamos pensar comigo. Se eu tenho um aneurisma aqui e eu começo a injetar essa cola, se essa cola vazar, ela não vai entupir em outro lugar? Sim. Então, ela precisa, em vez de botar um stent, botar um balão. Só que quando eu boto um balão ali, eu interrompo o fluxo de sangue. Então, é um procedimento cronometrado. Relógio mesmo. E é assim, como esse vídeo mostra, é bem rapidinho. Já tem um contraste, o contraste fluiu. Seria isso que aconteceria se eu botasse a cola diretamente. Aí eu boto um catéter lá dentro, inflo um balão e vou injetar essa cola. Essa cola seca muito rápido. Vamos pensar assim, um super bonder que seca muito mais rápido. Então, mais ou menos isso. E aí eu vou preencher esse aneurisma. Você vê que tem um reloginho ali do lado correndo o tempo. E aí eu desinflo para o sangue poder fluir, para a pessoa não ter sequelas. E eu vou fazendo esse procedimento até preencher esse aneurisma com essa cola. Observem que sempre que injeta a cola, o balãozinho fica inflado. Para quê? Para a cola não fluir para os vasos. Isso faz o mesmo efeito que o outro, só que tem um custo um pouco maior e um risco um pouco maior. Mas é a opção de tratamento também. E agora a gente já viu o vaso todo completinho, não entra mais sangue nesse vaso e ele não tem o risco de se romper. Vamos adiantar. Aqui eu estou trazendo algumas tecnologias para vocês. Vocês têm uma ideia do que é, como eu fiz a pergunta, o que eu devo saber? Essa primeira imagem aqui de cima, perdão, isso aqui foi quando eu comecei a trabalhar. E era assim que eu media um aneurisma. Eu fazia uma medida, eu calibrava o equipamento num catéter e media assim, e o médico daí calculava quanto que ele ia usar de stent para embolizar. Perdão. Hoje em dia a gente tem equipamentos como esse daqui, ó. Esse equipamento aí mede o fluxo sanguíneo dentro do aneurisma. E esse fluxo eu posso converter em volume e passar isso para o médico, e ele transforma isso em coils. Né? Ele vai saber quanto que ele tem que colocar. Eu falei também que a gente consegue fazer fusão de imagem. Aqui a gente tem uma fusão de imagem, uma ressonância com uma arteriografia. Então, quer dizer, são duas modalidades de radiodiagnóstico juntas para oferecer o quê? Um tratamento mais preciso ao paciente. Então, me pergunta o que eu tenho que saber, cara. Você tem que saber um pouquinho de tudo e está sempre procurando um pouquinho mais, entendeu? Eu já trabalhei com tomografia, trabalhei com medicina nuclear, que eu gosto mesmo de hemodinâmica, mas a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa. Saiba um pouquinho de cada coisa, escolha uma, mergulha fundo e procura estar sempre na vanguarda, sempre à frente, entendeu? Vamos passar. O que devo saber a resposta é com vocês, né? A gente tem um caminho muito grande, a gente mexe com tecnologia. Então, eu costumo dizer para as pessoas assim, tem certas coisas, são muito questionadas. Sérgio, como é que eu entro na área? Sérgio, como é que eu faço? Bom, a gente tem que começar de algum lugar. Algum lugar pode ser, hoje em dia, uma coisa que eu não tive na minha época, que é a internet. Hoje você consegue aprender muita coisa pela internet a um custo muito baixo, se não de graça. Ah, mas eu tenho que frequentar uma sala. Com certeza, é impossível aprender hemodinâmica sem frequentar. Então, os passos são ser voluntário em algum lugar, entrar num curso, e aí vai ter um custo, e pagar, mas esse curso que eu ofereço é um estágio. Você tem que ter garantia de ter estágio. Entendeu? São os caminhos. Os críticos, mas o setor é fechado, você é fechado, faz o diferencial, chega sabendo, entendeu? Se você vai para um curso cru, não, estuda antes, gente, estuda antes. Eu nunca vi um engenheiro que saiu da faculdade empregado, nunca vi um advogado que saiu empregado, é muito difícil, todo mundo tem que ter um diferencial. Faça o seu diferencial, vá atrás, estuda. Quando eu comecei, não tinha internet.
assim, tinha, mas não tinha material na internet como se tem hoje. Gente, bota hoje em dia, tá tão fácil que você bota a telegrafia, bota no Google Tradutor, a telegrafia cerebral, bota no Google Tradutor se você não souber, bota para inglês, bota em inglês, vai vir um montão de artigo. Pega um artigo, traduz para português. O computador faz tudo para você e aí você aprende. Então, por que eu estou falando isso? Porque foi isso que eu fiz. Então, o caminho é o mesmo. Então, o que devo saber é saber que, tipo assim, tem lugar para todo mundo no mercado, sim, tá? A hemodinâmica está crescendo cada vez mais, não para de crescer, e eu vejo necessidade de gente capacitada, entendeu? Não adianta reclamar que eu não tenho oportunidade. Se capacita, estuda e faz a diferença. Eu consegui entrar na hemodinâmica, eu fui imposto que eu entrasse na hemodinâmica por um concurso público. Mas você pode ser diferente, você pode ter um diferencial, fazer um bom estágio, no estágio você ser contratado. Eu já tive estagiário que foi contratado, 2, por sinal. Um casal, uma menina e um rapaz. Então, as oportunidades estão aí. E eu queria terminar deixando esse recado para vocês aí, que a gente está num momento crítico. Agradeço, espero ter atendido a todos. E fica assim a dica, né? Vamos usar máscara, gente, vamos se prevenir. Eu tive a oportunidade, eu fui voluntário da vacina de Oxford e foi diferente, né, para mim, porque eu vi com outros olhos, eu não sabia se eu tinha tomado ou não a vacina. Eu passei essa pandemia, estou passando essa pandemia, hoje eu tenho certeza que eu tomei, mas não tem vacina para todo mundo. Hoje mesmo, começou 78 anos aqui no Rio de Janeiro, e as vacinas acabaram. Então, gente, vamos pensar por nós, vamos pensar pelo próximo.